Boa noite, meus irmãos, na paz do Messias, na paz do nosso Pai Celestial. A você religioso, a você religiosa, que é enganado, enganada e manipulado pelos seus líderes religiosos, a qual vos engana até os dias de hoje. Vamos observar nas Escrituras a carta aos Hebreus, a qual o escritor desta carta nos advertiu, uma sombra para nós gentil. Esta carta se refere ao povo hebreu, novos convertidos, a qual receberam a graça, a liberdade, o texto mais usado pelo sistema religioso para prender as ovelhas nos apriscos, instituições religiosas, igrejas de pedra feitas por mãos de homens. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes encorajar-nos levemente uns aos outros, e tanto mais quanto observe que se aproxima o dia. O escritor da carta está dizendo: ficai na liberdade que ele vos libertou, e não volte ao jugo da servidão, trazendo sobre si os mesmos rudimentos judaicos, como batismo, ceias, cultos, sacrifícios, ofertas, manjares, dízimos, imposição das mãos, isto é, só justificação da carne, isto é, carnal. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Salvador na carne, a qual ele consumou o sacrifício, prossigamos a perfeição, isto é, adquirir conhecimento, sabedoria espiritual. Segundo Pedro capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Salvador, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, isto é, o batismo de João, a qual ele estava anunciando a vinda do justo, de obras mortas como jejuns, ceias, consagrações, todo um ritual cerimonial judaico, e de fé no Pai Celestial. Exemplo, fé natural. Vai, mulher, a tua fé te salvou. Mateus capítulo 5, versículo 34. O que é uma fé natural? Hoje irei fazer um jogo, qualquer coisa, e irei ganhar. Isto é, uma fé natural. Na nova aliança, essa fé vem do alto. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom do Pai. Não vem das obras, para que nem ninguém se glorie. Que obras? Essas obras que vocês fazem, as obras da lei. Pois a fé vem por ouvir e escutar a palavra da verdade, a qual o Pai, que é conhecedor do coração, gera a fé para a salvação. Efésios capítulo 1 e versículo 13. Depois de conheceres a verdade, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, a qual é a vossa garantia. Mas no sistema religioso não há salvação, pois lá não existe verdade, apenas enganação, pois estão servindo a Mamum, o Deus da riqueza, o materialismo, as coisas carnais. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois há de amar um e odiar ao outro. Não pode servir ao nosso Pai Celestial e o nosso Messias e o dinheiro. Abre os olhos da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo. E isso faremos se o Pai e o Messias nos permitir. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade que o Salvador nos libertou, e não torneis a se meter debaixo do jugo da servidão, sendo escravo de homens. Quer dizer, deixa todas essas práticas carnais, cerimoniais, esses rudimentos de lado. Gálatas capítulo 5 e versículo 3. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Maldito todo aquele que está debaixo da lei, e que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei de Moisés. O que é circuncidar? É praticar as obras da lei e voltar aos rudimentos fracos e enfermos, já abolidos no madeiro.
Gálatas capítulo 5, versículo 4. Separados estáis do Salvador, vós os que justificais pela lei, que pratica esses ritos, essas cerimônias judaicas. Da graça tens caído, isto é, da liberdade, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servis uns aos outros no amor, na caridade. Quer dizer, não use da tua liberdade para praticar as obras carnais, seja elas todas: prostituição, avareza, bebedice, gulosema, e também as obras litúrgicas, cerimoniais, impostas pelos seus líderes religiosos, ceias, batismos, cultos, monte, campanha, vigília, altares, todo tipo de liturgia cerimonial. Por quê? Hebreus capítulo 13, versículo 10. Temos um altar, de que não tem direito de comer os que servem os tabernáculos, igreja de pedras. Quer dizer, todos que servem altares e púlpitos, igrejas que pregam, que ministram nesses lugares, não têm direito de participar da ceia do Cordeiro. Apocalipse 19, capítulo 9. Bem-aventurados que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, isso é, o casamento do noivo com a noiva, sem mancha, sem mácula. Por quê? Porque o altar era um lugar de sacrifício. O Salvador foi a oferta sobre o altar. Altar, ele é o nosso altar, um altar espiritual, e não esses altares físicos, cheios de abominação, que você tem que levantar o pescoço para ver seu líder religioso, que está acima de você. Abre a mente. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós, os que cremos. Você não pode trocar a glória do templo do Espírito Santo e dar glória a templo de pedra, feito por mão de homens. Você está profanando seu santuário, se contaminando suas vestes, comendo esterco nesses altares repugnantes. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei aos vossos pastores. É este que estão aí, que o apóstolo está falando? O modo desses homens viver? Vivendo na regalia, no luxo? É lógico que não. João 21 e 17. Disse o mestre a Pedro: pastorei as minhas ovelhas, ensine a verdade, compartilhe o que eu vos ensinei. Pedro confirma, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer mal. Vivam como servos do Pai e do Messias. João capítulo 17, versículo 20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. De quem? Dos apóstolos, não desses líderes religiosos que vos manipulam, que vos enganam, que só falam em dinheiro. 2 de Tessalônica, capítulo 3, versículo 8. Ao contrário, trabalhamos dificilmente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês, não porque não tivéssemos tal direito, mas para que tornássemos um modelo para ser imitado por vocês, não esse modelo desses líderes religiosos que vos manipulam, que vos enganam. 2 de Coríntios capítulo 6, versículo 9. Como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Esses líderes possuem riquezas, acumulam bens materiais, contas bancárias. Acorda, povo meu, não é esse modelo, é o modelo que o escritor está falando, é o modelo desses homens que viveram, que ensinaram a palavra da verdade, não aprisionou as ovelhas, não explorou,
Agora esses aí exploram vocês, arrancam a lã, come a carne e rói o osso. Ficando com essa mensagem nessa noite, e que a paz do Messias esteja convosco.